Imaginem a seguinte situação. O herói da história, no meio de um combate, descobre que seu maior inimigo, um homem muito rico, poderoso e mau, é o seu pai. Ele fica desesperado. Ele se joga de um precipício. Ele se prepara para um segundo confronto. Quando esse confronto acontece, ele descobre algo pior ainda. Que o seu interesse amoroso é a sua irmã. Conhece isso? O Retorno de Jedi. Terceira parte da trilogia Guerra nas Estrelas. Trilogia original. Trilogia clássica. É uma novela, vou falar a verdade. O mocinho que descobre que é filho do bandido e descobre que é irmão da mocinha. Quando pegamos o primeiro filme da trilogia, rebatizado como Uma Nova Esperança, inicialmente Guerra nas Estrelas, o que nós temos aqui é a utilização da narrativa clássica, né, do ciclo do herói. Na continuação, nós temos a complexificação dos conceitos, né, levando até para chaves mitológicas, psicanalíticas e tudo mais. No terceiro filme, aí sim, todo esse processo, né, que é no primeiro nível tradicional e depois mais profundo, ele se torna, né, um amaranhado de clichês. E a nossa aula de hoje, a nossa quarta aula de escrita criativa, é exatamente sobre isso. O clichê, mas focando sobretudo na ideia do estilo. O estilo da escrita. Por quê? Como nós já falamos, escrever literatura não é contar historinha. Chegar do ponto A ao ponto B na história que você quer contar. Não é isso. Isso uma redação de escola faz, já falamos sobre isso. Literatura é trabalhar com linguagem. Então quando nós estamos pensando em linguagem, né, em uma linguagem trabalhada, uma linguagem pensada, o estilo é extremamente importante. Pensar o estilo é fundamental. O que você está escrevendo, por que você está escrevendo, como você está escrevendo e qual é o seu objetivo com aquilo que você está escrevendo. E nesse sentido, tão importante ou até mais importante do que você vai escrever é o que você não vai escrever. O que evitar? Vamos pensar aqui a partir de dois níveis. O primeiro nível são os clichês de linguagem. Vamos falar algumas coisas sobre isso na nossa aula de hoje. E esse segundo nível é o segundo é o nível de narrativa, assim, os clichês narrativos. Mas o que diabos é clichê? Falamos muito nisso, né? Ah, isso é um clichê. Ah, você viu tal coisa, é um clichê, tá? Mas o que é o clichê? Na dúvida, nada melhor do que o pai dos burros, o nosso querido doutor Aurélio, que foi substituído agora pelo doutor Google, né? Mas, como eu sou uma pessoa analógica, vamos ver aqui no papel. Página 155, clichê. Placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, a traço ou a meio tom para impressão de imagem e textos por meio de prensa tipográfica. Bom, não é isso que nós estamos procurando. Vamos seguir. Outro sentido para clichê. Aqui. Ah! Encontrei. Estereótipo. Lugar comum. Ou seja, alguma coisa muito usada. Tão usada que é facilmente reconhecível. O comediante americano Mel Brooks, ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: se não fosse bom, não seria clichê. É verdade. Ele tem toda a razão. Quer ver um exemplo? Para mim, o que você está falando é grego. Já ouviram isso, né? Se lembram de onde é? A primeira vez que foi usado? Tempo. Shakespeare,
peça Júlio César. Está lá. Shakespeare escreveu, até onde eu sei, a primeira vez nessa peça, em um dos diálogos mais interessantes da peça, inclusive. Ou seja, a partir desse primeiro uso, tornou-se uma coisa recorrente e chegou a entrar no nosso imaginário coletivo. Assim, hoje em dia todo mundo usa isso. Né? Você não entender alguma coisa, você fala, não, isso aí para mim é grego. Mas houve essa primeira vez em que foi usado de uma maneira muito interessante, muito inteligente, muito sagaz, inserido no contexto da narrativa. Né? Outro exemplo disso, voltando para esse exemplo cinematográfico, No Tempo das Diligências. O clássico de John Ford, estrelado por John Wayne. Seu primeiro grande filme, né, de 1939, inclusive tido como o ano de ouro de Hollywood, em que foi lançado No Tempo das Diligências, O Mágico de Oz e O Vento Levou. Esse filme aqui ele é muito interessante pelo seguinte, se você o assiste, ele tem tudo. Ele tem o herói durão, de coração mole, ele tem a prostituta boazinha, que se regenera, e que é tratada mal pela sociedade, ele tem o ataque dos índios atrás da diligência, quer dizer, todos aqueles clichês de faroeste, o alívio cômico também, não podemos esquecer, quer dizer, tudo aquilo que a gente bate o olho e fala, não, isso aqui é algo típico de faroestes, tem. Só que foi a primeira vez que eles foram usados. Ou muitas vezes não necessariamente a primeira vez foram usados, porque há filmes anteriores que os utilizaram, mas foi a primeira vez que foi utilizado em um contexto artístico, em um contexto estético. Está aqui. Ou seja, quando você vê essas coisas sendo repetidas, você tem sempre que se remeter à origem, que nesse caso é No Tempo das Diligências, e outros, né, vários filmes que o John Ford fez no gênero faroeste, quer dizer, tudo está ali, ou seja, esses faroestes surgiram posteriormente na década de 60, 70, mesmo 80 e até mais recentemente, bebem muito nessa fonte. E é importante a questão de você formar um escopo cultural, um repertório, para que você tenha essa consciência de onde aquela referência que você buscou em algum momento surgiu, né? Quando que aquilo era original e por que agora é clichê. Por quê? A primeira vez que se usa é ótimo, é original, é fantástico. A segunda vez pode ser tolerável, porque talvez esteja envolvida em uma tradição narrativa. Agora a terceira é evitável. Né? A terceira vez que você usa uma ideia, ela já está talvez um tanto quanto amarrotada. Né? Aí você pega e pensa, não, mas se for assim, eu vou escrever o quê? Porque as ideias são finitas. Será? Pense, por exemplo, nas notas musicais. Com as notas musicais, todas as músicas já feitas, todas as melodias foram compostas, foram criadas. Ou seja, essas variáveis são potencialmente infinitas. E com letras não é a mesma coisa. Com a narrativa não é a mesma coisa. Com a possibilidade de você trabalhar a linguagem, não é diferente. Então você pode ter muitas variáveis para descrever a mesma ideia, o mesmo conceito, o mesmo trecho narrativo. Você pode inclusive narrar algo que é por si só um clichê, mas de uma forma original. Por exemplo, há histórias de amor, que é talvez o maior clichê da literatura, da narrativa, que são contadas de maneira extremamente originais. Pensemos, por exemplo, em comédias românticas. Algumas são muito inteligentes. Harry e Sally feitos um para o outro, 500 Dias com Ela, que tem até uma levada contemporânea. Isso é originalidade, quer dizer, você pega o elemento que é batido, mas você dá para ele uma cara nova. Tá? E outra coisa, na dúvida, se você não sabe qual caminho tomar, opte pela simplicidade. Opte pela comunicação. Você não precisa ser original no texto como todo. Pense, por exemplo, numa partida de futebol. Vamos pensar no maior atleta de todos os tempos. O gênio, o rei, o alienígena, a divindade, Pelé. Se você pega um jogo do Pelé, tem muitos completos no YouTube e em outras plataformas, você vai ver que
Nem o Pelé é Pelé o tempo todo. Ele erra passe, ele é desarmado, ele faz umas faltas violentas, né? Agora, se o Pelé consegue fazer 2 ou 3 lances de Pelé ao longo de um jogo, é mais do que o suficiente. Isso vale também na escrita. Na dúvida, opte pela simplicidade e guarde o que você tem de melhor para depois. Agora, preste atenção numa coisa. Isso é fundamental. Quando você vai criar o seu narrador, e sobretudo se for um narrador em primeira pessoa, você tem que tomar muito cuidado com o que esse narrador fala. Porque, pensemos uma coisa. Se o narrador ele é em primeira pessoa, a maneira como você descreve a fala desse personagem tem que condizer com a sua formação, tem que condizer com o universo mental no qual você o insere, tem que ter a ver inclusive com o ambiente em que você o insere. Você não pode fazer, por exemplo, uma pessoa que em princípio é simplória, falar como um catedrático. A primeira pessoa, a narração em primeira pessoa tem esse perigo. Né? E ela, muitas vezes, é um campo minado para essa questão da narrativa, do clichê, para inserir o clichê, porque como você está falando com a própria voz do personagem, você muitas vezes pode colocar aquilo na conta dele. Agora, será que faz sentido? Será até que é justo com o personagem? Né? Temos que pensar isso. E muitas vezes onde essa armadilha acaba acontecendo com muita facilidade são nas narrativas epistolares. Vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo conhece. Drácula. Este volume aqui, esse livro aqui em particular, tem 3 obras, né, que é o Frankenstein de Mary Shelley, que estilisticamente é muito sofisticado. Drácula de Bram Stoker, que é um pouco pobre, né, mas narrativamente bastante original. E o Médico e o Monstro, que talvez seja o melhor dos 3, né, que é de um autor mais tarimbado, com Robert Louis Stevenson, né, que ele fez uma narrativa ali até com subtextos psicológicos e tal. Mas o que nos interessa aqui é Frankenstein. Frankenstein tem um problema muito sério. Eu não sei se todos conhecem o livro em si, embora a narrativa, a história seja uma das mais famosas de todos os tempos, né? A história do vampiro que vai atrás, né, de suas vítimas, tal, na Inglaterra vitoriana, aquela coisa toda, tal, tem adaptações contemporâneas. Mas o livro original é um romance epistolar. Ou seja, todos os personagens que aparecem na narrativa, os principais, na verdade, eles escrevem cartas ou relatórios, tal, em que eles fazem a ação avançar a partir das suas narrativas particulares. Então, por exemplo, tem a Mina, né, que é a mocinha, que as suas cartas pro noivo fazem a narrativa avançar. O Jonathan Harker, que é o noivo da Mina, né, que vai para a Transilvânia vender um castelo, uma propriedade na Inglaterra para o Conde Drácula, né, é outro personagem, escreve para Mina. O próprio Dr. Van Helsing que também faz os seus textos ali. Qual é o problema nesse caso em particular? Todos os personagens falam da mesma maneira. Não existe uma variação estilística entre os personagens. Ou seja, o Jonathan Harker fala como a Mina, que fala como o Van Helsing. Isso faz sentido? Não. Se fosse uma história contada a partir da terceira pessoa, isso não seria necessariamente um problema, porque nós teríamos ali um narrador onisciente que teria, obviamente, todo o controle da narrativa. Agora, quando você coloca o personagem para falar e para narrar o fato, você tem que diferenciá-los. Né? Um tem que ser diferente do outro. Isso é fundamental. E esse livro, mesmo sendo clássico, e mesmo tendo uma narrativa no sentido das peripécias muito interessante, tem esse problema. O inverso disso é o romance francês As Ligações Perigosas, de Lochless. Os personagens aqui, que são parte da corte, né,
francesa ali do período pré-revolucionário, cada um deles tem suas particularidades, e também é um romance epistolar, tem essa mesma característica, cada um deles tem suas características específicas, né? A Condessa fala de um jeito, assim, um pouco mais irônico, né? O Visconde, ele é mais um moralista, né? Então ele transparece isso nas suas cartas também, nos seus textos, né? A personagem que é mais inocente, isso aparece muito claramente também na sua parte. Quer dizer, a questão da linguagem e de como o personagem foi construído a partir desses elementos epistolares aqui está exposto de maneira bastante rica, inteligente e sutil e tudo mais. Existe algumas formas de você levar isso para uma potência até muito maior. É o caso do brasileiro Grande Sertão Veredas, em que o Guimarães Rosa, ele, a partir de uma pesquisa de campo, ele conviveu ali com os vaqueiros, com os peões, com os jagunços, tal, com os sertanejos. Ele usou o que ele recolheu no campo e construiu uma linguagem completamente nova, que seria essa linguagem rosiana. Ou seja, aquela linguagem não partiu do nada. Você consegue identificar na realidade elementos que foram transpostos para a narrativa literária, que é também em primeira pessoa, contada pelo Riobaldo, o protagonista. Agora, essa narrativa, ela é uma mistura, né, desse linguajar popular, né, retirado da pesquisa, né, com o que o Guimarães Rosa apurou e elaborou na sua criação literária. Talvez o auge desse trabalho de linguagem na literatura brasileira. E onde, literalmente, não há espaço para o clichê. As construções que ele faz são tão sofisticadas que o clichê passa literalmente longe. Vamos agora, então, tratar de alguns exemplos de clichês narrativos. Eu vou dar só 3 aqui, porque eu acho que é o suficiente para pegarmos a ideia. Vamos lá. Primeiro exemplo. Você escuta um barulho. Você está caminhando na rua, ou mesmo em casa, né? Casa escura, com as luzes apagadas, né? O que você faz? Você vai ver do que se trata. E você vai levando o seu personagem, né, para tentar descobrir que barulho misterioso é aquele. Quais são as duas opções? Ou não é nada, ou ele vai ser assassinado, ou vai sofrer uma violência, ou vai sofrer um susto, ou alguma coisa assim. Nos dois casos é um clichê. Outro exemplo. O herói, ele é ameaçado com a arma. O vilão, né, o cerca, está o acossando, está o perseguindo, e de repente ele se vê de frente, né, com essa impossibilidade de escapar, né, mãos para cima. O que o herói faz? Ele se aproveita de uma distração do vilão e chuta a arma, ou então empurra, faz alguma coisa assim. Clichê. Agora, tem alguns casos em que esse clichê é levado à enésima potência. Essa história do herói, do protagonista, que é cercado pelo vilão, ou por vilões, são diferentes vilões no caso, e rendido por armas, e ele se livra ali num jogo de corpo ali espetacular, apareceu em várias ocasiões nesse livrinho aqui, ó. Muito conhecido de todos, né, o Código da Vinci, que é basicamente um thriller de mistério, espionagem, né, que busca resolver um mistério, ou seja, não tem talvez pretensão de ser grande literatura, de certa forma um amaranhado de clichês, né? Eu costumo dizer até que é uma versão pasteurizada do Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Agora, o Dan Brown, o autor, ele precisaria colocar tantas vezes o seu herói em situações em que ele se veria cercado por alguém armado e que ele se livraria, e mesmo não sendo um homem particularmente hábil, não sendo um atleta, nada disso, como seria, por exemplo, o caso do Indiana Jones da vida,
que ele não é descrito dessa forma, Robert Langdon, o protagonista, e se livrar dessa forma? Não. Deveria ter formas melhores para ele fazer isso. Ou então, não ser colocado em situações como essa. Certo? Outra situação clichê. Você está indo para uma missão perigosa. Pode ser em uma narrativa policial, pode ser numa narrativa de guerra, fica a seu gosto, né? Então, esse grupo de personagens que está aí nessa missão começa a conversar, né? Aquela conversa, né, que se tem amigavelmente com os amigos de aventura e tal. Aí um deles diz: oh, depois dessa aventura eu irei me aposentar. Depois dessa aventura eu irei ver minha família. Depois dessa aventura eu quero sossego, eu quero paz. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Certeza. Se ele morrer, é um clichê. Agora, por outro lado, você pode subverter isso, e aí já é um truque narrativo, né? De você colocar esse clichê e depois subvertê-lo lá na frente, né? Você faz com que ele sobreviva, né? Aí você vai estar brincando com o clichê. Aí já é uma outra coisa, uma outra estratégia que você pode colocar no seu texto, tá? Agora, eu quero propor para vocês um exercício em cima do que nós estamos falando aqui. Da próxima vez que você estiver assistindo um filme, ou lendo um romance, ou sei lá, até mesmo uma novela, alguma coisa menor, né? Uma minissérie, alguma coisa assim, você vai observar a narrativa que você está assistindo, e conscientemente, porque às vezes nós fazemos isso inconscientemente, né? Você tá ali, percebe e tal, e até desliga a cabeça depois. Mas não é isso, eu quero que você pense conscientemente, né? Você consegue perceber para onde a narrativa está indo, e se essa narrativa de fato foi para onde você imaginou que iria, é porque é um clichê, ou é porque é uma narrativa com falhas estruturais. Faça esse exercício. É muito interessante, porque vendo, né, outras coisas, nós conseguimos pensar no que nós produzimos. E aí vem a segunda parte do exercício. Agora não é quando você estiver lendo ou assistindo, não. É quando você estiver escrevendo. Você vai escrever uma parte de narrativa, né, e vai começar a ver para onde você está levando o seu texto. Na aula passada nós falamos de escrita espontânea e de escrita planejada. Se na fase do planejamento você estiver organizando para onde o personagem vai, o que vai acontecer com ele, se ele vive, se ele morre, tal, e você percebe que é uma trajetória talvez muito comum, muito tradicional, e que é quase automática, que o personagem está levando você a decidir algumas coisas por ele, é porque muito provavelmente é um clichê. Mas é melhor nessa fase, caso você seja um desses autores que planejam previamente, que, como eu já falei para vocês, é o que eu prefiro fazer, é porque você pode resolver o problema no nascedouro. Agora, vamos supor que você seja um autor de escrita espontânea. Você está escrevendo, chegou na página 20, 30, 40, 50, e de repente você descobre que o seu protagonista é irmão da mocinha. Tan, tan, tan. É a hora de você repensar o que você está fazendo. Ou você é o Pierre Menard de Os Maias. Você vai reescrever Os Maias. Eventualmente, você pode até inventar estratégias de transformar esse clichê no qual você chegou em uma coisa criativa. Mas aí já vai ser uma sátira do gênero do qual você está trabalhando. É isso que você quer? Se for, ok. Agora, se você está fazendo uma história de gênero, uma história de romance, história de suspense, história policial, e você está seguindo muitas convenções do gênero, então é algo para você parar e ver. Então, portanto,
é fundamental você conhecer as convenções de gênero. Como eu falei para vocês, quais são as convenções do faroeste? É o mocinho durão, com o coração mole, é a mocinha querendo refazer a vida, são os índios perseguindo a diligência. Quais são essas convenções no filme ou na narrativa policial? É o detetive, né, de passado obscuro, é a dama fatal, é um mistério envolvendo pessoas importantes da cidade. O que que é? Se o que você está escrevendo é muito próximo disso, das duas uma, como eu falei. Ou você está fazendo um clichê, ou você tem que optar por transformar a sua narrativa numa narrativa irônica. Você está brincando com o gênero. É algo que você tem que decidir, certo? Dito isso, eu vou ver com vocês aqui alguns exemplos de clichês, agora não mais narrativos, mas clichês de linguagem, clichês de estilo. Vamos pensar em algumas frases aqui. Você está participando de uma acalorada discussão. Você é um incorruptível agente da lei. Você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa de capacidade infinita. Você é uma pessoa que não está cumprindo suas tarefas adequadamente, você está deixando a desejar. Você cometeu um erro. Esse erro foi um lamentável equívoco. Você não sabe para onde está indo, você não tem conhecimento, né, do destino final da sua narrativa, você está em uma nau sem rumo. Tem como piorar isso? Sim. Você está terminando a narrativa, você está na sua reta final. Oh. Você está envolvido com alguém que é uma liderança em um certo segmento. Então, portanto, ele é o carro-chefe desse segmento. Você está escrevendo rápido. Você está escrevendo a toque de caixa. Você está disposto a trabalhar para melhorar o seu texto. Você está disposto a pôr a mão na massa. Você está triste com o resultado do seu texto. Você vai então afogar as mágoas. Mas finalmente você escreve uma frase boa. O que você vai fazer então? Você vai cantar vitória. Só que você encontra um probleminha ali, você começa a procurar outros, e às vezes não tem. Você está procurando pelo em ovo. Aí você chega à conclusão. Tudo isso, todo esse problema, significa que eu estou em um mau tempo reinante. O que vai ser preciso fazer? Vai ser preciso voltar à estaca zero. Por quê? Porque você precisa recuperar o status quo. Sim. Porque senão, tudo isso vai fazer com que você fique em petição de miséria. Exatamente. E você não quer que a sua narrativa se torne uma página virada na história da literatura. Porque escrever essa história para você é um jogo de vida ou morte. Exatamente. Né? E você está inteiro a dispor para escrever essa história. Porque no final das contas, você está esperando
estrondosos aplausos. Gente, isso aqui é infinito. Os clichês são infinitos. Os perigos da narrativa são infinitos. Cuidado com eles. Não tem fim. Não tem fim. Porque tudo isso daqui chega a um denominador comum: o clichê.